Hoje, professor Basol, nós vamos falar sobre o sentimento de culpa, né? E aí nós vamos analisar isso, porque infelizmente, né, todos nós, né, passamos por esse sentimento, um grau mais baixo ou mais elevado, enfim, né? E para começar, né, professor, eu achei interessante, né, ter uma citação de um autor chamado Baltazar, né, Gracian, isso no século XVII. Ele disse assim que errar é humano, né? Mas mais humano ainda é pôr a culpa no outro, né? Isso me lembra um texto que nós discutiremos aqui hoje, que quando Adão ele vai pôr a culpa em Deus naquilo que ele fez de errado. Aham. Então eu até acrescentaria dizendo assim, isso é tão antigo quanto a humanidade. Né? Isso mais velho do que o século XVII, e esse Baltazar deve ter se inspirado na Bíblia, né? Aliás, pastor, lendo a Bíblia, eu acho que uma grande dificuldade que nós teríamos é sermos original em algum pecado, porque tudo que você pensar de pecado já tem aqui. Já tem, é. Botar a culpa, É. nós vamos ter lá no começo já. Com certeza, né? Né? Então, aqui, já que vamos falar de culpa hoje, né, nós falamos aqui anteriormente de ansiedade. Eu diria que a ansiedade é excesso de futuro. Sim, Né? sim. Falamos também de estresse. Estresse é excesso de presente. E a culpa é o quê? É excesso de passado. Né? Isso. Eu acho que quando a gente fala de culpa, é alguma coisa que aconteceu lá atrás. Não é que está acontecendo o que vai acontecer. É por isso que a culpa, né, ela pode estar associada também à depressão. Tá? Algum sentimento de culpa, se não for bem trabalhado ou lidado, né, que a gente tem usado essa expressão, né, professor, ela pode desencadear também a depressão, que a depressão também é o excesso de passado, né? Eu procurei uma definição de culpa e encontrei uma aqui para nós trabalharmos com ela aqui. Então, o que seria o sentimento de culpa, ou como também é chamado remorso, né? Remorso. A definição é esta: estado emocional em que uma pessoa acredita que violou os padrões morais universais e ou prejudicou uma pessoa, e que tem responsabilidade por esta violação. Então, esta é uma definição que eu encontrei, né? Mas aí, pastor, eu criei uma fórmula matemática. Eu não sei, de repente alguém já pensou nisso, que parece tão óbvio. Então, essa fórmula matemática é assim: culpa é igual a diferença entre o que deveríamos ter sido menos o que fomos. Certo. Você passou por uma situação e quanto maior essa diferença, maior é a culpa. Então, dá para resumir numa fórmula. É a diferença entre o que você foi e o que deveria ter sido. Né? E aí, então, eu encontrei também alguns sintomas de culpa que a pessoa... Quer dizer, algo que acompanha a culpa. Né? Sim. Quer dizer, a gente verifica que a culpa é algo desagradável. Nós já vemos aqui que muitas vezes ela pode ser até importante, né, Sim, pastor? sim. Então, eu encontrei os seguintes sintomas ligados à culpa. Né? Perda da autoestima, ira contra si mesmo, sentimento de indignidade, consciência pesada, consciência atormentada, tristeza, constrangimento, inquietação, confusão, frustração, timidez, insônia. Então, são sensações agradáveis que acompanham esse sentimento. Né? Então, por isso nós precisamos lidar bem, né? Porque muitas vezes a gente pensa, né, que o sentimento de culpa seria uma coisa tão menor, enfim, né? Mas é um sentimento que ele pode desencadear várias outras coisas. Por isso nós precisamos tratar bem isso. E a Bíblia, ela nos ajuda nesse tratamento, né? Eu estava lá preparando a lição à minha parte, pastor, e aí eu assim, logo me veio essa ideia: o mundo nos estimula a termos sentimento de culpa. Sim. E eu comecei a pensar em palavras, discursos que eu já ouvi ligados à culpa. Eu encontrei 12 que eu vou até aqui compartilhar com quem está assistindo conosco, mas eu tenho certeza que se eu fizesse um pouquinho mais de esforço, eu passaria de 100 rapidamente. Quer dizer, as frases que eu vou ler aqui, eu vou perguntar para quem está nos ouvindo. Você já, por acaso, algum dia já ouviu essa frase? Né? Você falou ou você ouviu? falou com o outro. Né? Então, aqui estão elas. Ó. A culpa é sua? Afirmativa, a culpa é sua. Não é na pergunta, é a acusação. A culpa é sua. Você é o culpado? Você viu o que fez? Se tem um culpado nesta história, é você. Você me fez sofrer muito. Está na hora de você assumir a culpa. Ele morreu por sua culpa. Você não devia ter deixado ele ir. Você não tem vergonha de agir assim? Quando você o levou ao hospital, ele estava bem de saúde. O que interessa é descobrir quem é o culpado. E o último, é tudo culpa desta gente. Aliás, esse último eu acho mais pesado, porque quando você fala é tudo culpa dessa gente, aí é que entra aquela situação, né, em que você que leva ao genocídio. Né? É o caso dos judeus.
na Alemanha nazista, né, onde a propaganda dizia que eles eram os culpados daquela crise econômica. Sim. E levou àquela situação. Então, quando há uma generalização da culpa para uma raça, uma classe social, isso se torna muito perigoso. Porque aí entra, né, professor, aquela ideia de quando nós não assumimos a nossa culpa, então nós temos que ter o bode expiatório, ou seja, nós vamos colocar a culpa em alguém, né? Então, muitas vezes nós negamos o erro, a falha é nossa e nós transferimos para o outro, né? Então, aí que se torna o complicador, né? Porque aí nós estaremos tratando essa culpa de maneira leviana. Então, se a culpa é nossa, não vamos transferir para o outro, vamos assumir, vamos corrigir. Dessa maneira, nós vamos ser tratados por Deus, né? E vamos encontrar saúde, porque o sentimento de culpa pode trazer enfermidades para a nossa vida, né? O senhor falava, pastor, eu me lembrei, não faz parte do tema, mas a palavra bode expiatório tem origem lá no cerimonial do Antigo Testamento, onde realmente o bode expiatório, que era um bode que era escolhido para levar a culpa do povo ali no deserto. Né? Então, quer dizer, nós usamos a palavra hoje, mas ela tem origem na Bíblia, na religião judaica. Né? Felizmente, nós abandonamos esse ritual, né, pastor? O cristianismo não adotou esse ritual. Bom, pastor, nós vamos hoje aqui abordar mais aquela situação em que você é o culpado. Então, hoje eu vou começar com você é o culpado. Tá? Estou até apontando o dedo aqui. Né? Mas enquanto eu aponto o dedo para você, tem 3 apontando para mim. Esse aqui é o problema. Um para o céu, né? Deus está vendo. E 3 para mim aqui. Né? Então, nós vamos começar. Então, quem está nos ouvindo, hoje você é o culpado. Né? Isso, assuma a sua responsabilidade. Até, professor, ali no Salmo 19, no versículo 12, né? Na Bíblia, a tradução linguagem de hoje, no Salmo 19, na linguagem de hoje, Davi fala assim: quem pode admitir os próprios erros? Então, ele falou assim, a coisa mais complicada é nós assumirmos que a culpa é nossa. Isso, é verdade, pastor. Bom, eu vejo assim, como as pessoas... o pessoal deve ter gostado quando apontei o dedo para eles, né? Assim, é lógico que ninguém quer ter sentimento de culpa, é algo desagradável. Então, eu vejo aqui que nós temos que começar agora contrabalanceando já, assim, colocando que ter culpa pode ser algo importante também, algo até necessário. E aí eu gosto de trabalhar com exemplos bem extremos, que eu acho que assim que já é para escancarar aquilo que a gente quer transmitir, né, pastor? E eu começo aqui com o exemplo de Caim, que já é uma história conhecida de todos, né? Caim traiçoeiramente matou o seu irmão. A Bíblia não entra em detalhes, pastor, mas dá a entender que não houve nem luta. Eu imagino até que ele deu uma pedrada no irmão dele. Foi uma coisa de traição, né? Uma armadilha, ele chamou o irmão para passear junto e tal, e aí o irmão morre. Com já a intenção, né? Exatamente. Então, Caim tinha cometido um crime horrível, e aqui a gente vai ver, então... Aliás, é um tipo que nós temos hoje que é chamado de psicopata, é aquele indivíduo que ele não tem nenhum remorso, não tem nenhum sentimento. Ele fala aquilo que fez como se estivesse dizendo que foi no restaurante e fez uma boa refeição. Né? Então, a total ausência de culpa é algo extremamente negativo. Bom, então nós sabemos, né, está lá em Gênesis capítulo 4, que Caim tinha covardemente matado seu irmão. E aí entra aquilo que hoje é um agravante, né, quando há um crime, que é o tal do motivo fútil. Simplesmente não havia um motivo. Né? Ele era inveja. Né? Ele tinha inveja do irmão dele, rancor do irmão dele. Então, eu quando vi esse texto aqui, em que Deus vai conversar com Caim, há muitos anos atrás eu pensava, mas eu acho que não está certo isso aqui, porque eu acho que Deus está se rebaixando conversar com Caim. Eu no lugar, eu sempre pensei, se eu fosse Deus, eu tenho essa mania, pastor, eu ia pegar um anjo da ordem angelical mais baixo lá, ia pegar uma gigazinha quebrada lá, para falar com Caim. Eu não iria falar com ele. Mas hoje eu já olho diferente, eu acho que Deus viu Caim como um pai amoroso. É a única explicação para ele ir lá conversar depois do que o cara tinha aprontado, né? Porque assim, nada que nós fazemos pode fazer com que Deus nos ame mais. E também nada que nós fazemos pode fazer com que Deus nos ame menos. Porque Deus nos ama. Então aqui é uma atitude de amor, de misericórdia, dando uma outra chance para que Caim pudesse admitir a sua culpa, né? Mas infelizmente ele não admitiu. É interessante que a forma como... Então, ela está em Gênesis capítulo 4, versículo 9, como que Deus é educado depois de toda aquilo que Caim tinha aprontado. Ele diz assim lá, né? Onde está Abel, teu irmão? E ele disse, aqui Caim responde, né? Não sei, sou eu por acaso o guardador do meu irmão?
Que sujeito mal educado, pastor, né? Falando Sim. com Deus, né? Quer dizer, é uma forma, quer dizer, ele simplesmente, ele não só nega, como fala, é mais ou menos assim, ó, cuida da sua vida que eu cuido da minha, mais ou menos. Não é problema meu. Não é problema meu. É. E eu fico pensando aqui da insensibilidade, porque, veja bem, Abel morreu, mas ele tem pai, tem Sim. mãe, né? Acho que tem irmãos também. Quer dizer, será que o Caim não se tocou? Puxa vida, eu estou fazendo meu pai sofrer, minha mãe sofrer. Né? Talvez tivesse desaparecido, ninguém sabia o que tinha acontecido ainda, mas está todo mundo preocupado. Né? E ele mais ou menos falou, eu não estou nem aí com essa história. É isso que ele está dizendo para Deus aqui. Porque porque ele passa a ter uma coisa mais doentia, né? Que não admitir, não estar sensível. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Para nós não chegarmos a essa insensibilidade. Né? Existe uma expressão que aparece na Bíblia que é mente cauterizada. Né? Mente cauterizada. Porque em medicina a cauterização é quando você queima ou com fogo ou com produto químico, no caso de uma verruga, por exemplo. Isso. E aquela área morre a inervação e a pessoa perde a sensibilidade. Então, fala que aquela área foi cauterizada, não tem mais dor ali. E para a mente está dizendo que é uma pessoa que perdeu a sensibilidade. E eu vejo, pastor, que um perigo que existe aqui é quando a pessoa começa a fazer coisas erradas e ela acaba perdendo a consciência do errado. Né? Eu me lembro de uma piada que eu vi há poucos dias que foi assim, né? O indivíduo está furando o sinal vermelho, o guarda para ele, né? Sim. E o guarda fala, você não viu o sinal vermelho? Ele responde, eu não vi o senhor, seu guarda. Né? Quer dizer, é o tipo da mente cauterizada. Né? Ele levou na brincadeira. Né? Sim, sim. Porque nessa questão da culpa, né, do sentimento de culpa, né, a mente cauterizada, ela vai ser insensível. E ela nunca vai se perceber. Tá? E esse é o grande problema, a gente não se perceber. Né? Então, por isso, a gente fala, né, de fazer uma análise. Né? A palavra análise, no grego, a gente poderia até, assim, simplificando, seria assim, desfazer os nós. Né? Isso. Então, muitas vezes nós vamos tendo muitos nós, né, na cabeça, e isso vai trazendo uma insensibilidade. E aí nós nos perdemos. Né? Porque se o sentimento de culpa não for bem tratado, professor, todos os nossos relacionamentos, quer seja com Deus, quer seja com o nosso próximo, quer seja conosco mesmo, vai estar comprometido. Porque se não for bem tratado, o relacionamento de culpa vai afetar todos os tipos de relacionamentos. E agora aqui nós vemos em Caim também que quando não se tem culpa nenhuma, você não resolve o problema, porque Deus, ele é pai, amoroso, mas ele é justo. Sim, sim. E é aí que começam os problemas de Caim, né? Porque com Deus não dá para enganar, Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é justo, né? Aí Deus vai dar a sentença, né? Aí Deus diz assim no versículo seguinte, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Ou seja, ele recebe a punição pelo seu pecado. Porque assim, até nos nossos estudos, né, que nós temos, né, professor, a gente vê da culpa boa e da culpa má. Isso, essa é a culpa má aqui do Caim, é a culpa má. É, uma culpa má. E porque assim, a culpa boa é agir, né? Você vai agir de acordo com os padrões pré-estabelecidos, né? Então, havia vamos dizer assim, algo já, um padrão pré-estabelecido por Deus e tal, e Caim, ele desrespeita isso. Só que ele não vê isso como uma quebra. Não vê isso. Então, essa não é uma culpa má no sentido de que ele está preocupado consigo mesmo e não preocupado até com as consequências que isso poderia trazer, e trouxe, né? É exatamente isso que o versículo seguinte diz, o 4, 13 e 14, que na seguida, quer dizer, é como Caim reage àquela ordenança, aquela condenação que Deus havia lhe dado. Ele diz assim, né, ó, é maior a minha maldade que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Então, veja bem, ele não pede perdão,
Não. Ele está preocupado com ele mesmo. Quer dizer, quando Deus dá a sentença, fala, mas peraí, e agora? Como é que eu vou ficar nessa história? Ou seja, ele não, o eu, né? É o eu. Quer dizer, ele está pensando nele. Quer dizer, ele não está pensando, puxa, eu vou ter que fugir. O meu pai e minha mãe vão agora... Como que vai ficar meu pai, minha mãe? Ele fala, como que eu vou ficar? Eu não estou preocupado como que a minha família vai reagir, ou Deus. Eu quero ver como que eu vou me preservar nessa situação, né? E Deus que é Pai é misericordioso. Quer dizer, eu penso aqui que se Deus fosse aplicar a lei aqui, realmente, ele deveria talvez passar pelo que o irmão passou, aquele sentimento que a gente tem, né, de justiça. E aqui, né, mas Deus é misericordioso. Em Gênesis continua assim, né? No 4, 15, 16 diz assim, o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Ou seja, Deus, na sua misericórdia, ainda permite que ele tenha um tempo, né, pastor? Deus dá um tempo para o arrependimento. Não há sinal na Bíblia que houve esse arrependimento. Mas Caim, provavelmente, quando matou o irmão, ainda era jovem. Ele vai ter muitos anos pela frente. Não sabemos que fim levou Caim, mas ele não está lá na galeria dos heróis da fé, né? O irmão dele está, ele não. Com certeza, né, professor? E assim, né, voltando a essa ideia da culpa boa e culpa má, seria assim, vamos dizer assim, de certa forma, Caim, ele se sentia culpado porque ele percebia que o seu irmão estava sendo, no sentido assim, as suas ofertas estavam sendo aceitas por Deus, Abel seguia os padrões de Deus. Embora Caim não estivesse seguindo, alguma coisa fala assim, não, Caim, você pode fazer da mesma forma, você pode seguir da mesma maneira. Mas não, o que aconteceu? Ele não permitiu que essa culpa se tornasse como um orientador para ele, né? Porque muitas vezes a culpa é assim, né? Nós erramos e aquela culpa nos serve de um orientador para não errarmos mais. Isso, exatamente. Né? Mas o que Caim fez? Ele não lidou com essa culpa. E esse é o problema da culpa. E tem um autor que fala assim, toda culpa reprimida dá lugar a uma resposta agressiva. Então, como Caim não aprendeu a lidar com a sua culpa, fala assim, não, eu estou errado, eu vou procurar acertar agora, Deus não gostou da minha oferta, então eu vou procurar saber que tipo de oferta realmente vai agradar a Deus, porque eu quero agradar a Deus, eu não quero simplesmente um ato religioso, E como ele não lidou com isso, aí veio a forma agressiva. Então, cuidado, né? Precisamos lidar com o sentimento de culpa, né, professor? Exatamente. E ainda continuando nessa parte da culpa negativa, aí, o senhor já tinha começado na abertura comentando aquela situação. Bom, todos sabem também que lá em Gênesis 3, Caim está em Gênesis 4, mas anterior a Caim, os pais também erraram, né? Todos conhecem a história que a serpente fez aquela oferta do fruto, né? Dizendo que poderia comer, né? Que não haveria morte, né? Aquela morte que hoje nós sabemos que é de separar de Deus. Né? E a Eva aceita, né? Ela come, ela dá para o seu marido Adão, né? E aí acontece, né? Que ao comerem do fruto, eles pecam, Deus tem a percepção do que está acontecendo, né? E Deus, mais uma vez, né? Ele vem com muita educação, quer dizer, Deus aqui novamente não vem para julgar, vem como pai amoroso novamente, né? E a gente pode até dizer assim que para Caim ele foi o avô amoroso, já que ele foi o pai amoroso aqui para Adão e Eva, né? E aqui uma outra, algo que é da nossa natureza, que o senhor já tinha colocado no início da apresentação de hoje, que é colocar a culpa no outro. Isso é natural da gente também. É muito humano isso. Exatamente, né? Então Deus chega lá e diz assim, né? Comestes tu da árvore que ordenei que não comesse, falando com Adão, né? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, né? Na maior naturalidade. A culpa é sua, foi você que me deu ela. Quer dizer, Deus é a vítima aqui, ele é o culpado. Quer dizer, ele acusa Deus, ele troca Deus tão educado com ele. Então, é aqui, pastor, que realmente não tem. Esse é um pecado que não é mais original, mas a gente não deve fazer, botar a culpa no outro. Né? Não, e é interessante, professor, porque assim, até hoje, né, quer dizer, passou milhares de anos, até hoje, a gente muitas vezes ou utiliza, ou você vai ouvir isso, né? Que de repente numa discussão, né, por exemplo, nós estamos discutindo aqui, eu falo assim, tudo bem, professor, só
que se o senhor não tivesse falado desse jeito, eu não tinha falado. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, então, na verdade, eu estou te culpando porque você falou daquele jeito. Então, a minha resposta, ou a minha forma agressiva de ser, enfim, foi porque você falou. Né? Eu não estou dizendo assim, ó, você me perdoe, eu não devia ter feito isso, a culpa é minha. Não. Eu falo assim, muitas vezes num casal é assim, né? Ah, não, mas é porque você fez aquilo. Se você não tivesse feito aquilo, eu não tinha feito aquilo outro, né? E Eu vejo aí, pastor, como exemplo, aí não é transferir, aí é dividir a culpa. Aliás, uma frase que é clássica também, quando alguém é acusado, ele diz assim, mas não fui só eu, tem mais gente Tem também. mais Tem mais gente. Não, então, Aí vem a delação premiada. É que na Bíblia não tem delação premiada. Não sou só eu. Deus não aplica delação premiada, esse é o problema. Mas então, para você ver assim, como é sério, né, pessoal? A gente está rindo aqui, mas o negócio é sério. Né? Essa questão da culpa, a gente sempre querer ou transferir ou dividir, mas nunca assumir. Isso. Antigamente, aquela expressão minha culpa, minha tão somente culpa, né? Isso. Nós perdemos essa dimensão. Isso. Então, é sua culpa, tua são tão somente culpa sua. Isso. Né? Bom, aqui novamente, né, agora, né, Deus vai falar com a Eva, porque Adão falou que a culpa é dela. E continua assim o diálogo. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizestes isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi, ou seja... Né? Aí sobrou para a serpente, aí vai. Que era, não, realmente a serpente ela era a principal culpada. Sim. Mas os outros também tinham culpa, nós sabemos disso. Né? Então aqui é o exemplo do quê? Quer dizer, a pessoa quando ela tem a culpa, ou parte da culpa, ela tem que assumir a responsabilidade. Deus é onisciente, não adianta querer enganar, ele é onisciente, ele já sabe de tudo quando ele chega. Né? Ele já está sabendo o que aconteceu, ele está sendo só puxando conversa, digamos assim. Né? Então, porque assim, né, professor, tudo bem, chegou na serpente, a serpente ela é culpada. Culpada no sentido de seduzir. Isso. Agora, o seduzido, ele é culpado por deixar-se seduzir. Exatamente. Então, ele não vai ser isento da culpa. Né, a serpente. E hoje, muitas vezes, nós vemos isso na vida da igreja, né, no cotidiano. Porque é o diabo. Não, para um pouco, irmão. Né? Até tem ele não tem tempo de fazer tanta coisa errada sozinho. Não, até tem aquela historinha, né, que os pastores antigamente contavam, né, que tinha... fora da igreja, sentado na calçada, estava lá um diabinho, né? Chorando, né? E até que alguém, chegando ali, viu aquele diabinho sentado na calçada e falou assim, o que está acontecendo? Você está chorando por quê? Né? E aí ele aponta, fala, não, esse pessoal dessa igreja aí, tudo que acontece, eles põem culpa em mim. Né? Então, muitas vezes é assim, não, é nossa carne, os nossos, é a concupiscência dos olhos, a concupiscência com as coisas do mundo, o desejo, enfim, nós temos que admitir que, por isso, nós precisamos sempre andar em espírito, né? E aí, então, nós vamos aprender a lidar com a culpa, né? Eu acho interessante aqui, tem um detalhe, assim, Deus fala ainda com Adão, Deus ainda fala, mas para a serpente ele não conversa, ele já chega e já dá, já dá a ordem, porque ele já conhece, ele não vai perder tempo também, ele não tem o que discutir com a serpente, né? Ele já chega e Deus é eterno, mas ele também não perde tempo. É assim, né, professor? Vamos tratar da questão teologicamente, é assim, que Satanás é um ser sem salvação. Porque é maligno na natureza dele. Não, porque não foi dado aos anjos o livre-arbítrio. Eles tinham que obedecer. Agora, já para o homem foi dado o livre-arbítrio. Tanto é que Deus dá a oportunidade para que o primeiro casal admita a culpa, se arrependam e renove novamente a aliança para com o Senhor. Mas a partir do momento que eles não admitem a culpa, né? E aí, então, quebra-se esse relacionamento. E esse é o problema do sentimento de culpa. A culpa em si pode quebrar todas as formas de relacionamentos. Pastor, com os dois exemplos que nós tiramos aqui do Jardim do Éden, né, nós vamos concluir o seguinte. Deus nós não podemos enganar. Se Deus aponta na sua vida que há culpa, não adianta enrolar, não adianta querer dividir a culpa, não adianta querer transferir a culpa, não adianta querer negar a culpa. Sim. Quer dizer, com Deus, se Ele aponta algo errado na sua vida, há uma estratégia aqui que é única. Sim. Assuma a responsabilidade da sua culpa e encare os fatos, porque com Deus não se engana. Com certeza, né, professor? E até assim, quando a gente lê ali no Evangelho de João,
Jesus fala a respeito do Espírito Santo, né? E uma coisa que a gente quer deixar claro, né, para quem está assistindo, é o seguinte: o Espírito Santo, ele vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, tá? Em nenhum momento o Espírito Santo ele vai nos acusar, né? Porque quem acusa é o inimigo. O acusador. Um dos nomes dele é acusador. Ele é o acusador. Então, na verdade, o Espírito Santo vem nos convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós aceitamos esse convencimento, aí então há confissão, há perdão, há purificação, enfim, né? Então, na obra da cruz, né, nós podemos dizer assim, até tem um autor que ele vai falar assim sobre a cruz, né? A cruz trata com nossa natureza, né, e o sangue de Cristo nos purifica do pecado. Só que ele diz não só a questão do pecado, né? Ele fala assim, que o sangue de Jesus nos purifica do pecado, da culpa e da acusação. Então, pastor, nós estamos saindo agora da culpa, a culpa boa, né, pastor? Estamos entrando agora na parte... Não vou fazer uma salada mista aqui hoje. Exatamente. Sabe por quê, professor? Boa. Porque muitas vezes, assim, a culpa, ela começa sendo boa e nós não tratamos dela e ela se torna algo mal, que vai prejudicar a nossa saúde, vai prejudicar a nossa qualidade de vida. Isso. Porque aí pode vir a depressão, pode vir o estresse, quer dizer, todos aqueles outros sentimentos, né, que nós tínhamos já falado anteriormente, né, até numa questão de luto. Né? Na questão de luto, nós culpamos Deus, né, ou nós nos culpamos a nós mesmos. Porque até tem aquela música... Epitáfio lá, eu não sei, não me lembro agora. Podia ter feito isso, feito aquilo. Exatamente. Titãs, né? Titãs. Do Titãs. Eu podia ter feito isso, podia ter amado mais. O sol nascer. Quer dizer, então, muitas vezes, diante do luto, a gente se culpa. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Tal. Então, nós temos a oportunidade, vamos acordar para a vida agora, né? Pastor, já entrando, então, vamos chamar de culpa boa, então. Na verdade é o seguinte, eu vejo assim, não existe na Bíblia em nenhum lugar o evangelho da culpa. Isso não existe. Existe o evangelho do perdão, mas o da culpa não. Mas eu vejo que em algumas situações o sentimento de culpa aparece, mas como uma etapa preparatória para algo de bom que vem depois. Eu peguei como exemplo aqui Pentecostes, que é uma passagem conhecida por todos, está lá em Atos, capítulo 2, né, dos versículos 22 a 39. Quer dizer, após Pentecostes, aliás, o povo pensa que... O povo sempre quer colocar a culpa, né? Sim. Pensa que o pessoal está de fogo, tomou um fogo lá, mas logo cedo os caras já estão bêbados, aí eles vão lá. Né? E é interessante que esse público que eles chegam lá, e Pedro é o líder já, né, dos discípulos, né? Pedro ele faz uma pregação, aproveita todo aquele barulho, né? E ele faz uma pregação, e nessa pregação ele conta. Esse público é importante lembrar. Quem é Pentecostes? É cerca de 50 dias depois da ressurreição. E a ressurreição é o terceiro dia após a morte de Jesus. Então, quem ouve essa pregação aqui em Pentecostes, a maioria é aquele pessoal que gritou crucifica, crucifica. Né? E que gritou Barrabás, Barrabás. Né? Então, quer dizer, foram coautores da crucificação os ouvintes, a grande maioria dos ouvintes dessa pregação. E quando eles ouvem lá, né, que Pedro falou, né, que eles mataram, né, a Jesus, eu vou ler até o texto aqui. Primeiro Pedro acusa, ele diz assim: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este prendestes, crucificastes e matastes. Ou seja, aqui vem a acusação. Sim, sim. E como eles estão cheios do Espírito Santo, né, agora sim, né, o texto continua assim: e ouvindo isto, compungiram-se em seu coração. Ou seja, há aquele sentimento, nossa, sim, que coisa errada que nós fizemos. Né? E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Então é aquele indivíduo que, ao ouvir a mensagem, a palavra, ele faz um balanço daquilo que faz. Nossa, mas olha, que besteira que eu fiz. E agora? Como é que eu vou consertar isso? Né? E aí Pedro continua assim, né, o seu sermão: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, há culpa. Sim, né? sim. Mas eu vejo assim,
a culpa é algo do passado, mas o evangelho sempre trabalha no presente. Sim. Né? Olha, o que aconteceu está feito. Não dá mais para descrucificar Jesus. Ele já foi crucificado. Né? Mas o que vale é o quê? É daqui para frente. Né? Então, esse sentimento de culpa, pastor, que eu vejo aqui, a pessoa muitas vezes pode ter chorado, derramado lágrimas assim, com muita amargura, né? De tristeza. Fala, nossa, mas eu matei o autor da salvação, que besteira que eu fiz. Né? E aí aparece o quê? Aparece a oportunidade. Por quê? Porque não existe evangelho da culpa. A culpa, se ela existir, ela é uma etapa preparatória para uma mudança de vida. Com né? certeza. E é o que vai acontecer aqui, porque lá no final dessa pregação, uma multidão ouvindo se converteu. Se convertendo. Então, Deus não está preocupado se você é o culpado ou não. Isso ele já sabe antes. Não, com certeza. Ele já sabe. Quer dizer, ele está preocupado aqui, agora e daqui para frente. Porque, assim, até tem um autor, né, que fala assim, nós temos que pôr a culpa no lugar certo. Isso. Né? E muitas vezes o lugar certo é admitir que a culpa é nossa mesmo. Exatamente. Né? Porque quando isso acontece, né, o perdão, a graça de Deus, o amor de Deus, né, se manifesta com mais intensidade. Ele nos ama, mas quando nós reconhecemos, ela se manifesta em nossa vida, produzindo realmente uma profunda alegria. Eu não vou ler aqui, mas em Atos 3 nós temos a cura do coxo novamente. Né? Pedro faz a pregação, né? E ele volta a acusar, né? Ele vai dizer assim, nesta pregação em Atos 3, mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos testemunhas. Aí ele continua assim, e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos líderes. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Sim. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, o que está feito, está feito. O que vale é daqui para frente. Eu acho que vale para quem está nos ouvindo também, pastor. Quem sabe quem está nos ouvindo está aí remoendo o sentimento de culpa, né? Há muitos anos. Né? Quer dizer, o que Deus tem a dizer para quem está nos ouvindo hoje? O que aconteceu não dá para arrumar mais. Mas você pode, a partir de hoje, começar com certeza. Uma nova vida. Uma nova vida. Então, aliás, é interessante que Atos 2 e Atos 3 são as duas primeiras mensagens cristãs que nós temos na Bíblia. Né? Após Pentecoste começa a Igreja de Jesus Cristo. E as duas mensagens, elas falam de culpa, mas uma culpa que leva ao arrependimento. Então, se a tua culpa te leva a um desejo de mudar de vida, é uma culpa boa, no sentido que ela é como a dor que a gente sempre fala, você vai passar por uma cirurgia, mas você vai ficar melhor. Né? Então, você vai passar pela dor, mas depois da dor vem o refrigério. Certo. E assim, né, professor? Tem um autor que ele vai falar que a culpa, né, ela é um anseio da perfeição. Ou seja, a pessoa, o sentimento de culpa é assim, a pessoa tentou ser perfeita por si mesma, mas não conseguiu. É o que aconteceu com Adão e Eva, ali no paraíso. Eles tentaram ser perfeitos, longe de Deus, longe da esfera da ação de Deus, comendo daquele fruto, talvez assim, fazendo um supletivo, para uma coisa mais rápida, né, para poder alcançar sabedoria, os olhos abertos, enfim, ter uma percepção muito maior. Né? Só que o sentimento de culpa, ele vem porque nós temos que admitir que nós somos seres finitos. Né? O Wesley já dizia, né, que essa questão de perfeição só com Deus e os anjos lá, né? E os anjos do lado de Deus mesmo, mas não compete a nós a perfeição. Né? Enquanto nós estivermos nessa terra aqui, nós somos pessoas que vamos ter nossos erros, nossas falhas e fraquezas. Né? Isso não constitui pecado em si, né? Mas pode se tornar numa ação para a formação do pecado. Né? Mas quando nós admitimos, né, que nós somos seres imperfeitos, mas Deus começou boa obra em nós. Né? Então, entregue a sua culpa, os seus sentimentos, essa sensação muitas vezes que nós temos, nós somos falíveis, nós somos seres falíveis, de erros, propensos a alguns rompantes, né? Enfim. E quando a gente admite isso, professor, como eu disse, a gente volta a ter uma qualidade de vida. Né? Eu falei aqui que não existe o evangelho da culpa, mas não é só nos evangelhos do Novo Testamento que há uma mensagem de esperança. Eu encontrei aqui Isaías,
que é 8 séculos antes de Cristo, né? Sim, Dizendo, sim. né? Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ou seja, já há no Antigo Testamento promessas, né? Com certeza. A promessa do perdão para quem tem a culpa. É, e não só o perdão, né, professor? Porque, assim, muitas vezes Deus, quando você confessa o seu pecado, a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Tá? Então, essa purificação, vem essa questão também da culpa. Então, muitas vezes Deus já nos perdoou, mas nós muitas vezes não nos perdoamos. Tá? Então, nós precisamos entender que o Senhor não só perdoa, mas Ele trata também com a questão da culpa. Tem uma passagem em Miqueias, que é cerca de 5 séculos antes de Cristo, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então Deus tem atirar nas profundezas do mar é uma hora que você não vai achar nunca mais. Então, quando Deus perdoa, Com certeza. é isso que nós temos que aprender também ao perdoarmos, né? Quer dizer, esquecer e não trazer de volta aquilo que gerou aquela culpa no indivíduo. Né? Então, perdoar é o quê? É jogar no fundo do mar aquela acusação. Com certeza. O que o senhor está dizendo aqui, né, por exemplo, que existem, né, professor, lugares no mar, aí, nos oceanos, aí, que chega a ter mais de 20 mil metros de profundidade. É lá que está aquela acusação quando Deus esqueceu. E até tem um autor que fala assim, o Monte Everest parece que tem lá, acho que 8 mil metros, uma coisa assim. Então ele fala assim, ainda que o seu pecado seja do tamanho do Monte Everest, o senhor vai lançar no mar, quer dizer, ainda vai afundar e vai desaparecer. Ou seja, não importa o tamanho do pecado, a graça de Deus e o perdão de Deus é sempre maior. Eu já terminando aqui, pastor, tem uma passagem que me chamou a atenção esta semana. Bom, todos nós sabemos que Pedro negou a Jesus. A gente já comentou aqui, acho que no estudo passado, semana passada. Bom, Pedro negou a Jesus, né? E aí, lá em Lucas, esse episódio é descrito nos 4 evangelhos, mas lá em Lucas, capítulo 61, só ele que diz isso. Está lá assim, ó, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como havia lhe dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Só Lucas que diz, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Eu imagino assim, pastor, que está toda aquela confusão, né? O Pedrão querendo se safar. De repente ele bate o olho e quem que está olhando para ele? Sim, sim. Então eu vejo assim, não dá para saber como Jesus olhou para ele, mas assim, se fosse nós, né, o que Pedro veria no nosso rosto? Fala, tá vendo, seu safadão? Tá vendo, né, seu papudo? Um olhar de condenação. Um olhar de condenação. Mas eu imagino que Jesus já devia ter, talvez até apanhado, né? Já devia ter. Além de toda aquela tensão, acho que aquele olhar, quer dizer, por que Pedro chorou? Eu imagino que ele viu ali um olhar de perdão, né? Ou seja, Jesus naquele olhar diz, olha, Pedro, eu sei que você errou, mas eu te perdoo, né? Não sintas culpa, né? Eu amo você, né? Você é meu irmão. Com certeza. Né? Então, eu vejo que, da mesma forma como Pedro recebeu aquele olhar, então, para mim, o que faz Pedro chorar não é porque o galo cantou, né? ou porque ele se deu conta de que traiu Jesus, mas é aquele olhar de Jesus. Então, eu vejo que nós hoje temos que entender que Jesus está olhando para nós, né? Com um olhar de perdão, dizendo, olha, o que você fez realmente não foi correto, mas eu estou aqui, né, estou do seu lado, estou te apoiando. Entendo que esse olhar que Pedro viu é um olhar que Jesus dirige para todo aquele hoje que está com a sua consciência muito pesada. Certo. E até tem uma canção, né, evangélica, né, que fala justamente sobre isso, professor. E sempre me chamou a atenção essa canção, é uma canção já antiga, que ele vai descrever, né, que lá na cruz, então Jesus está lá com a coroa de espinhos, o sangue está escorrendo, né, há uma feiura, vamos dizer assim, nesse momento, né? Mas aí nessa canção fala assim, mas o que restava dele era um lindo olhar de amor. E é com esse lindo olhar de amor que Deus olha para nós e nos chama realmente ao arrependimento. E que nós podemos não ter só o perdão dos pecados, mas também o Senhor quer tratar com o sentimento de culpa, trazendo para nós uma qualidade de vida, a vida abundante. Amém.